boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Senado aprova nova forma de financiamento para as campanhas eleitorais. E Supremo Tribunal Federal autoriza escolas públicas a darem ali o ensino religioso com crença específica, desde que seja opção, seja facultativo. A gente vai explicar os detalhes aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando sobre reforma política, esse assunto que a gente vem falando aqui tantas vezes ao longo dos últimos meses. Mas ontem, bem no finzinho do jornal, Mariana Jungmann até me pediu ali, eu quero dar ainda informação, a gente deu correndo que ia começar a ser votado o novo fundo para financiamento das campanhas eleitorais. E foi votado sim, e foi aprovado. Mariana Jungmann está aqui ao meu lado, vai explicar então. Essa proposta aprovada no Senado ainda tem de passar aqui pela Câmara, inclusive num prazo aí bem curtinho, né, Mari? Mas explica como foi o texto mesmo que foi aprovado no Senado. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Olha, a proposta aprovada pelo Senado prevê a criação desse fundo especial para as campanhas eleitorais que terá duas fontes de recurso. 30% das emendas de bancada, das emendas parlamentares de bancada ao orçamento e mais, esses 30% giram ali, vai dar ali em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais no ano eleitoral. E ainda o dinheiro, cerca de 500 milhões, que são provenientes dos incentivos fiscais, né, da renúncia fiscal que é feita para a propaganda dos partidos políticos que ocorre fora de ano eleitoral. A gente lembra que, além daquela propaganda eleitoral obrigatória que acontece no ano das eleições, ao longo dos outros anos a gente tem aquelas inserções em rádio e televisão que são dos partidos políticos, então isso deixaria de existir, mas a campanha eleitoral obrigatória continuaria existindo no ano eleitoral. Aí esse fundo somaria aí cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais, o texto aprovado é do senador Armando Monteiro. Contraria um pouco o projeto original do senador Ronaldo Caiado, que previa que não teria nenhuma fonte vinda do orçamento para não prejudicar a destinação de recursos para saúde, educação, infraestrutura, mas aí esse texto do senador Ronaldo Caiado foi então derrotado, Rosiane, e o texto vencedor é esse do senador Armando Monteiro. Esse projeto já está aqui na Câmara dos Deputados, pode ser votado ainda hoje, mas não há um acordo ainda sobre ele, nem sobre a efetividade, se vai acontecer a votação mesmo, e nem se o texto vai ser alterado. Todas essas negociações estão acontecendo ainda agora, nesse momento. Há essa preocupação com esses recursos provenientes do orçamento, se isso poderia prejudicar investimentos. A gente lembra que a gente vive um momento de ajuste fiscal intenso, então há essa preocupação, e também há aí a preocupação com o tempo, como você falou, com o tempo para aprovar isso, se a alteração aqui pode voltar para o Senado, e aí não daria tempo. A gente só lembra também, né, Mari, que isso foi uma alternativa que os parlamentares encontraram no Senado para poder driblar aquela falta de acordo da tentativa de criar um fundão que foi apresentado aqui naquele relatório do deputado Vicente Cândido do PT, que aí era um valor muito mais alto, de 3,5 bi, e ali teve uma rejeição, inclusive, muito específica da população teve nas redes sociais, foi um assunto que sempre gerou um impacto muito grande de discussões, porque se falava como vai criar um fundo, de onde vem essa verba, se já tem justamente o que você abordou, Só né? para você ter uma ideia de como não há ainda um acordo em torno disso, Rosiane, até esse projeto que criava o fundão, tem deputado por aqui dizendo que ele pode ser votado hoje, antes desse do Senado, e aí ficaria ali um impasse, porque teriam dois projetos aprovados, esse do fundão iria para o Senado, ficaria ali uma dúvida. Tudo isso está sendo fruto de negociação nesse momento. Neste momento, mas justamente com essa tensão, né, tão maior, porque a população de fato está atenta. O que é que vai ser colocado de dinheiro público no momento de ajuste de contas públicas para financiar campanha eleitoral? Isso gera uma repercussão pesadíssima, e os parlamentares que se manifestaram contrariamente aqui na Câmara dos Deputados à votação e a criação daquele fundão, que era o fundo de valor bem maior, eles deixaram muito claro isso, que não há brecha orçamentária e nem brecha de negociação popular, porque a população não conseguiria entender de onde que viriam esses recursos todos. Aqui a gente
gente vai acompanhando, até lembrando também, né, Mari, que aqui na Câmara dos Deputados ainda é preciso acabar de concluir a votação daquelas duas PECs, uma delas que trata desse fundão e com os destaques. Mas existe novamente uma tentativa ali de articulação no plenário, que trata também das questões das coligações, que já foram aprovadas ali o fim das coligações, mas somente a partir de 2020, e também trata da questão de uma cláusula de barreiras para os partidos políticos e a proporcionalidade no sistema de votação. Esse tema, inclusive, Rosiane, já está sendo discutido no plenário da Câmara aqui nesse momento, então é possível até que até o fim do jornal essa votação seja concluída. Agora a gente vai falar de outro assunto aqui de política, porque uma das informações sérias, que foi logo depois do jornal ontem, então não deu tempo da gente trazer aqui para você, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao senador Aécio Neves, do PSDB, por determinação do Supremo Tribunal Federal. A orientação é de afastamento dele de novo. O presidente do Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional também, Eunício de Oliveira, ele falou sobre isso, já recebeu essa notificação ou não? Rosiane, essa notificação ainda não chegou no Senado. Hoje, o ministro Marco Aurélio Mello disse que isso pode acontecer até o fim da semana. O Senado ainda não foi notificado dessa decisão que suspende o mandato de Aécio Neves e determina o recolhimento domiciliar noturno dele. Esse trecho da decisão, especificamente, foi interpretado por vários senadores como uma forma de cerceamento da liberdade dele e logo uma forma de prisão. Então, os senadores entendem que, por isso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal tem que ser votada pelo plenário do Senado, porque, em caso de prisão de senador, o plenário do Senado precisa endossar ou não a decisão judicial. E aí, hoje, Eunício Oliveira foi questionado sobre isso e disse que não vai trabalhar com hipóteses e que prefere primeiro tomar conhecimento dessa decisão. Vamos acompanhar o que ele disse. Primeiro, o Senado precisa ser notificado sobre o teor da decisão tomada pela Suprema Corte, para saber de que forma o Senado vai agir, ou se vai ou se não vai agir. Eu não sei qual o teor da decisão e tenho o hábito de dizer para vocês aqui que eu não falo sobre hipótese, eu só falo sobre dados concretos. Pois é. E aí, vários senadores, inclusive do PSDB e até do PT, né, que é um partido de oposição aí ao PSDB, adversário político, entenderam que essa decisão foi equivocada, que fere a Constituição e criticaram bastante a decisão judicial. Ontem, o advogado de Aécio Neves falou lá no Supremo Tribunal Federal e disse estar confiante de que quando as provas sobre esse tema forem apresentadas, toda essa decisão vai ser revertida. Vamos acompanhar o que disse Alberto Toron, advogado de Aécio Neves. Diante de provas novas, é possível submeter-se ao Supremo Tribunal Federal um pedido de reconsideração. Tanto a prisão preventiva quanto as medidas cautelares que lhes são alternativas, elas podem ser a qualquer momento revistas. Isso está no Código de Processo Penal. Uma das principais críticas, Rosiane, é o fato de que Aécio Neves, essa decisão se refere a um inquérito que ele responde, não houve um julgamento, não houve uma decisão em torno de fatos concretos, essa é a interpretação de vários senadores. Viu? E o ministro Marco Aurélio Mello, inclusive, foi abordado também sobre isso e hoje se manifestou de que é possível sim, quer dizer, existe essa possibilidade de o Senado reverter a decisão, a gente vai continuar acompanhando. Agora a gente vai falar de um outro assunto político que também foi da noite de ontem, mas que gerou uma grande repercussão no Congresso Nacional, em todo o ambiente político, nos corredores do poder, no país inteiro, e que diz respeito ao ex-ministro dos governos Dilma e Lula, Antônio Palocci. A gente lembra que Antônio Palocci já tinha feito algumas denúncias contra o ex-presidente Lula, e aí na semana passada houve aquela decisão ali do PT de dar uma suspensão de Antônio Palocci. E aí Antônio Palocci entregou uma carta ontem justamente para se afastar do partido. E nesta carta ele chegou a fazer uma comparação ali do PT a uma seita e fez várias indagações sobre até quando vai se acreditar que não sabia de nada e que não aconteceu nada demais. Mas quem tem os detalhes sobre essa carta pra gente é Daniele Popov, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite a todos. Pois é, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que está preso há um ano em Curitiba, ele publicou essa carta, né, e disse inclusive que Lula
sucumbiu ao pior da política. Palocci também diz na carta que ele anunciou a sua desfiliação do partido antes mesmo que houvesse, então, a decisão do PT. Mas vamos ver os detalhes da carta na reportagem da TV Brasil. No texto endereçado ao Diretório Nacional do PT, Palocci lamenta que o partido tenha aberto um procedimento ético contra ele por conta do depoimento que deu ao juiz Sérgio Moro. O ex-ministro afirma que as informações prestadas sobre a compra do prédio para o Instituto Lula, doações da Odebrecht e outros assuntos são verdadeiras e que cedo ou tarde o próprio Lula irá confirmar isso. Mais adiante, Palocci destaca o choque de ter visto Lula sucumbir ao pior da política no melhor dos momentos do seu governo e diz que, em meio a conquistas como o pleno emprego, a aprovação recorde, o pré-sal, a Copa do Mundo e a Olimpíada, o ex-presidente se dissociou do menino retirante para navegar no terreno do poder sem limites, onde a corrupção e os desvios são apenas detalhes. Palocci também questiona: até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país? Afinal, somos um partido político ou uma seita guiada por uma pretensa divindade? A atitude de Palocci, a defesa do ex-presidente Lula disse que essa carta ela foi usada para destravar um possível acordo de delação para obter benefícios. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, também publicou uma nota dizendo que a forma caluniosa como Palocci se refere a Lula demonstra fraqueza de caráter, Rosiane, e também um desespero para agradar inquisitores. Olha, em relação a essa carta, chama a atenção que um dos trechos que Palocci destaca é justamente o critério que seria para o afastamento dele, né? Ele que foi suspenso da sigla, porque ele está preso, como você ressaltou, mas ele lembrou que há outros petistas, a própria presidente do Partido dos Trabalhadores é investigada nesse escândalo do esquema de corrupção da Lava Jato, mas aí quando ele faz essa abordagem de que quando ele resolveu, a afirmação dele, quando ele resolveu falar a verdade, assim é que veio essa decisão em relação a ele. Agora, em relação ao ex-presidente Lula, tem uma outra polêmica que é em relação aos recibos que foram apresentados por ele para a Justiça, naquele episódio, né, naquela ação de que ele é suspeito de ter sido beneficiado com propina da Odebrecht, com recebimento ali, uma compra de um terreno para o Instituto Lula e também do aluguel do apartamento ao lado do dele lá em São Bernardo do Campo. Isso, Rosiane. A defesa do ex-presidente apresentou aí vários documentos para comprovar o aluguel desse imóvel que é vizinho ao apartamento onde Lula mora. No entanto, desses recibos que foram entregues, 2 deles contêm datas que não existem, que são 31 de junho de 2014 e 31 de novembro de 2015. Vale ressaltar que esses meses não contêm 31 dias, né? Portanto, esses documentos foram entregues, mas também há informação de que faltam outros 30 recibos a serem entregues para comprovar o período de aluguel desse apartamento pelo ex-presidente Lula. Bom, em nota, a defesa do ex-presidente alegou que houve um erro material em relação a essas datas, Rosiane, e que isso não compromete, então, realmente o valor, o teor da importância da entrega dos documentos, que era o que era necessário fazer, né? E aí lembrando também que esses documentos foram entregues agora, depois de uma indagação, um questionamento feito pelo juiz Sérgio Moro na oitiva passada do ex-presidente Lula, quando prestou depoimento justamente nesse processo sobre as suspeitas de ter sido beneficiado com esse terreno e também com a questão deste apartamento. Lembrando que sobre esse episódio dessa suspeita a respeito do que a Odebrecht teria pago de propina, o ex-executivo ali da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, diz que foi uma negociação sim em relação ali ao terreno, e Antônio Palocci chegou a afirmar em depoimento ali a Sérgio Moro que o ex-presidente Lula fez um pacto de sangue com a Odebrecht e que recebeu ali um pacote de propinas, informações que são negadas pela defesa do ex-presidente, que ressalta que o ex-presidente é vítima de perseguição política. A gente segue falando de Lava Jato, mas agora quem tem informações sobre uma decisão de hoje é Carolina Pimentel. Boa noite, Carol.
Boa noite, Rosiane. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a prisão preventiva do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Na delação de ex-executivos da Odebrecht, Bendini é citado como um dos beneficiários de pagamento de propina. O tribunal tomou essa decisão, teve como base o fato de que Aldemir Bendini comprou uma passagem só de ida para Lisboa, o que foi visto pelo Ministério Público Federal como indicativo de fuga. Já no pedido de habeas corpus, a defesa do ex-presidente da Petrobras alega que não há justificativa para a prisão preventiva. Para os advogados, as provas se baseiam apenas na palavra dos delatores e fazem referências a fatos antigos. Eles apresentaram ainda documentos como seguro de saúde e viagem, reservas em hotéis e passagens de retorno para comprovar que Bendini voltaria ao Brasil e estava apenas de férias em Portugal. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora só mais uma informação desse conteúdo todo de investigação de Lava Jato, mas que diz respeito à denúncia, a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer e ministros da atual gestão. Eles foram notificados hoje, né? Gisele Garcia, já aqui ao meu lado. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Sim, essa notificação aconteceu por volta das 3 da tarde no Palácio do Planalto. Foram notificados o presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, eles que são acusados pela Procuradoria-Geral da República de organização criminosa e obstrução da Justiça. Agora abre-se um prazo de 10 sessões para que eles apresentem a defesa. Existe um interesse do governo de acelerar a votação dessa proposta aqui na Câmara, dessa denúncia aqui na Câmara dos Deputados. Então, a expectativa, Rosiane, é de que essa defesa seja apresentada já nessa sexta-feira. A denúncia já está na Comissão de Constituição e Justiça e o presidente da comissão, deputado Rodrigo Pacheco, disse hoje que não vai fatiar a denúncia por acusado, como foi discutido principalmente pela oposição, que ele vai manter a denúncia como uma peça única. E amanhã tem reunião às 9 da manhã da comissão para discutir o rito e também a escolha do relator que vai analisar essa denúncia. Rosiane. Obrigada, Gisele Garcia. No próximo bloco, outras informações nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, o Ministério da Saúde lançou uma campanha aí para doação de órgãos e hoje apresentou dados que apontam um recorde em relação aos transplantes no país. Quem tem os detalhes para a gente desta notícia é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Pois é, o Brasil atingiu um novo recorde. No primeiro semestre de 2017, foi realizado o maior número de transplantes de órgãos da história do país. Foram 12 mil. Mais de 1.600 famílias autorizaram a doação, um aumento de 16% comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje, durante o lançamento da campanha de incentivo à doação de órgãos. Para se ter uma ideia, uma única doação pode salvar até 8 vidas. Mas apesar dos dados positivos, 43% dos familiares ainda se negam a doar os órgãos de entes queridos. De acordo com o Ministério da Saúde, esse índice é muito alto, principalmente se comparado com outros países, em que a recusa de doação não ultrapassa os 25%. Bom, o objetivo da campanha é sensibilizar as famílias. E atualmente todas as etapas do transplante são custeadas pelo SUS. A maior fila de espera é pelo rim, 26.500 pessoas, seguida pela córnea, 11.400 e pelo fígado, 1.900 pessoas. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 30% dos pacientes que estão na fila morrem sem conseguir um transplante. Bom, e agora a gente muda de assunto, a gente vai falar sobre... A gente volta até a redação da TV Brasil para falar com a Carolina Pimentel, porque ela tem informações sobre a pauta de julgamentos hoje no Supremo, que inclui aí a questão da religião nas escolas, né, Carol? Boa noite para você.
Boa noite, Jéssica. Isso mesmo, o plenário julgou e o plenário do Supremo decidiu por 6 votos a 5 que as escolas públicas vão poder oferecer ensino religioso de natureza confessional. Isto é, as aulas vão seguir os ensinamentos de uma religião específica. A maioria dos ministros entendeu que, apesar do Estado brasileiro ser laico, não existe nenhum conflito das escolas públicas terem ensino religioso, uma vez que essa disciplina vai ser facultativa. Vai cursar quem tiver interesse, tiver vontade. Esse tema foi debatido no Supremo por 4 sessões plenárias ao longo das últimas semanas. Foi um debate caloroso, né? O resultado ficou ali, o placar ficou empatado até o último momento, até o voto da presidente do Tribunal, Carmen Lúcia. Essa ação sobre o ensino religioso nas escolas públicas foi proposta pela Procuradoria-Geral da República em 2010, que acabou aí sendo derrotada. Isso porque a Procuradoria defendia que o ensino religioso só poderia ser oferecido se consistisse na exposição de doutrinas e práticas de diferentes religiões, sem privilegiar um determinado credo. Mas pela decisão hoje do Supremo, as escolas ficam autorizadas também a contratar representantes de religiões para ministrar as aulas. E lembrando que esse julgamento não tratou do ensino religioso nas escolas particulares, que fica a critério de cada instituição. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente vai até a redação do Rio de Janeiro para novamente atualizar essa situação seríssima no estado do Rio de Janeiro a respeito da questão da violência. Qual é o quadro hoje, Maurício? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Hoje a Polícia Militar fez operações na favela da Rocinha, no Vidigal e também no Complexo Alemão. Na parte baixa da Rocinha, a polícia encontrou grande quantidade de maconha, mas ninguém foi preso. Já no alto da Rocinha, no meio da mata, foram encontrados vestígios de que traficantes estariam escondidos no local. A suspeita é de que Rogério 157 estaria escondido numa gruta no alto da mata. E hoje, no fim da tarde, a Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de Rogério 157 por homicídio qualificado, homicídio que teria acontecido durante a tentativa de invasão na favela da Rocinha. E uma notícia que está vindo aí de Brasília, que vem atender um pedido do secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o projeto de lei que torna crime hediondo o porte ilegal de armas de uso restrito das Forças Armadas, como fuzil, pistolas 9mm e metralhadoras. Sendo crime hediondo, não existe progressão de regime e os traficantes presos com fuzis ficariam presos mais tempos. Esse projeto ainda precisa ser votado pelo plenário do Senado. Rosiane. Maurício, e em relação ao outro assunto, a economia, que a gente sempre fala também aí sobre essa questão da economia, hoje teve até comemoração do presidente Michel Temer em relação à arrecadação com os blocos de petróleo aí no Rio de Janeiro, né? Foi isso mesmo, Rosiane. Foi um bom resultado obtido no leilão da ANP aqui no Rio de Janeiro para a concessão de áreas de exploração de petróleo e gás. Foi um resultado recorde de 3.842 milhões de reais. E o presidente Michel Temer, em sua conta pessoal do Twitter, comemorou esse resultado, dizendo que a confiança voltou aos investidores, que a confiança está de volta, que todo mundo está querendo novamente investir aqui no Brasil. Quem também comemorou foi o ministro das Minas e Energia, que acompanhou de perto o leilão aqui na sede da ANP. No fim do leilão, ele disse que esse investimento vai gerar novos empregos no país, principalmente com a volta do capital estrangeiro investindo no setor de petróleo. Das 17 empresas que arremataram lotes para explorar o petróleo, 7 delas são estrangeiras. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. E falando aí justamente dessa questão de arrecadação e comemoração com os resultados obtidos, agora eu converso com Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo, mas desta vez é justamente nesse mesmo tom, inclusive, de comemoração, né, Vanessa? Mas em relação à CEMIG. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Foram leiloadas aqui na Bolsa de São Paulo, a B3, 4 usinas hidrelétricas operadas pela CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. E esse leilão atingiu um valor acima do mínimo previsto pelo edital. Então, o presidente Michel Temer comentou esse resultado por meio da conta dele no Twitter e disse que o leilão mostra que houve um resgate da confiança no Brasil. O governo federal arrecadou mais de 12 bilhões de reais com o leilão e o valor mínimo previsto era de 11 bilhões. Esse montante arrecadado agora vai ser usado pelo governo para
para tentar fechar as contas deste ano, já que o déficit previsto é de 159 bilhões de reais. E num outro destaque dos corredores do poder aqui de São Paulo, o ministro da Educação esteve hoje em Osasco e anunciou mudanças no Enem. O Enem deste ano vai ter detectores de ponto eletrônico de ouvido para evitar fraudes. Segundo o ministro Mendonça Filho, eles vão ser usados de forma experimental, esses detectores, em alguns locais de prova e, dependendo dos resultados, poderão ser expandidos nas próximas edições do exame. O ministro participou do Encontro Nacional para Alinhamento Operacional do Enem, em Osasco, aqui na Grande São Paulo, e explicou que esses pontos eletrônicos de ouvido, que são usados para passar a resposta correta ao candidato, vão ser encontrados por meio do sinal de internet de banda larga, Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, tem também um outro reforço na segurança do Enem, que começa a valer no Enem deste ano, que é uma identificação individual nominal de cada prova. As provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, Rosiane. Derruba. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora uma outra informação da área econômica que foi votada aqui na Câmara dos Deputados hoje, que é referente ao Refis, mas é Gisele Garcia que está aqui ao meu lado, continua aqui ao meu lado, né, Gisele? Traz a informação para a gente, o que é que foi aprovado de fato. É isso mesmo, Rosiane. Foi aprovado o texto base da medida provisória sobre aquele programa de refinanciamento das dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a União. Por esse texto, que é resultado de uma longa negociação com o governo, os devedores vão ter possibilidade de parcelamento em até 175 vezes. E também prevê para pagamento à vista o abatimento das multas em 70% e dos juros em até 90%. Só que esse texto tem que ser aprovado ainda no Senado. Rosiane. A gente vai continuar acompanhando o assunto então. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Gisele. Boa noite.